Bom dia, turminha! Tudo bem com vocês? Hoje nós iremos estar estudando pronomes demonstrativos, da página 55 à página 64. Vamos lá? Pega o lápis, a borracha, vamos estudar. Vamos estar estudando pronomes demonstrativos. Pronomes demonstrativos são aqueles que indicam o lugar em que uma pessoa ou coisa se encontra. Esses são os pronomes demonstrativos, demonstrando algo. E pronomes? Pronome é a palavra que acompanha ou substitui o substantivo. Estarei lendo um texto para vocês, cujo título se chama Cães e Gatos, um assunto de cientistas. Os peixes poderiam soltar bolha de insatisfação com o resultado. Os pássaros, cabisbaixos, talvez decidissem fechar o bico. E os porquinhos da Índia poderiam ameaçar voltar para sua terra natal. Mas não tem jeito. Se a gente fizesse uma pesquisa para saber qual bicho de estimação toda criança queria ter, é certo que cães e gatos iriam aparecer nos primeiros lugares. Nossos amigos de quatro patas, porém, talvez são populares entre os cientistas, sabia? Tanto é que estudos feitos por pesquisadores estrangeiros trazem novidades sobre o passado de cães e gatos. E que novidades! Veja o caso dos felinos. Os antigos egípcios costumam ser apontados como os primeiros a domesticar os gatos. Isso há cerca de 4.000 anos. Mas uma descoberta anunciada em abril por cientistas do Museu Nacional de História Natural de Paris indica que esses animais podem ter sido domesticados pelo menos 5.000 anos antes disso, e em outro lugar que não no Egito. Os cientistas franceses trabalhavam em 2001 em um sítio arqueológico localizado na cidade de Chilourocambos, na ilha de Chipre, sudeste da Europa, quando encontraram um esqueleto de gato com mais de 9.500 anos de idade. Ele estava enterrado e apenas 40 centímetros, e a mesma profundidade do esqueleto de uma pessoa. Para os cientistas, isso era uma evidência de que já havia, nessa época, uma relação muito próxima entre gatos e homens. O esqueleto do animal estava intacto e tão preservado quanto a do humano, o que sugere, assim como as outras características, que ambos foram enterrados juntos. Os ossos do gato também não apresentavam sinais de violência, outra indicação de que havia uma forte relação entre ele e a pessoa com a qual foi enterrado. Sem falar que a análise da terra existia ao redor do esqueleto mostrou que a cova onde ele foi enterrado havia sido feita especialmente para abrigá-lo. Ela foi cavada, o esqueleto posto dentro dela e logo depois ela foi coberta. Porém, os cientistas não têm como dizer com certeza que tipo de relação existia entre o gato e a pessoa enterrada, a menos de meio metro dele. Ele poderia ser um animal de estimação, ter algum significado religioso para ela, ou mesmo ser um símbolo de prestígio e riqueza. Isso porque no local onde foram achados os esqueletos havia também pedras polidas, ferramentas, joias e outros objetos que para os cientistas são ricas oferendas. Elas indicam que a pessoa enterrada tinha posição de destaque na sociedade da época. Os pesquisadores, no entanto, têm uma certeza. A descoberta do esqueleto do gato e do humano indica que, por volta de 9.500 anos atrás, já havia se desenvolvido uma forte relação entre o gato e humanos. Esses felinos devem ter sido trazidos pelos fazendeiros que habitaram a ilha de Chipre entre 10.000 e 7.000 anos atrás, vindos provavelmente da Turquia. Eles devem ter levado os gatos para caçar ratos que arrancavam as plantações. Fazer a interpretação do texto. Número 2. Você concorda que os bichos de estimação preferidos das crianças são cães e gatos? Por quê? Por que você acha que eles são
fofinhos, eles são carinhosos. O que você acha? Você vai estar escrevendo a sua resposta. Número 3. Qual foi a descoberta que os cientistas fizeram a respeito dos gatos? Vocês lembram que eu falei? Que os cientistas, eles descobriram que, ao contrário do que se pensava, os felinos, eles podem ter sido domesticados pelo menos 5.000 anos antes dos egípcios. Então, vocês vão estar escrevendo a resposta de vocês nessas linhas. Não esqueçam, pode estar escrevendo que eles foram domesticados pelo menos 5.000 anos antes dos egípcios. Número 4. Como os cientistas fizeram essa descoberta? Resposta. Vocês lembram que eu falei que eles encontraram o esqueleto de um gato com mais de 9.500 anos de idade? E eles estavam enterrados a apenas 40 centímetros e a mesma profundidade do esqueleto de uma pessoa. Então, vocês podem estar escrevendo como resposta que eles encontraram o esqueleto de um gado com mais de 9.500 anos de idade. Número 5. Como estava o esqueleto do gato? O que isso sugere? O esqueleto do gato estava intacto. E o que isso sugere? Sugere é que eles foram enterrados juntos. Número 6. O que mais foi encontrado no local? Foram achados os esqueletos. Haviam também pedras polidas, ferramentas, joias e outros objetos. Número 7. De onde pode ter vindo esse felino? Resposta. Esses felinos devem ter sido trazidos pelos fazendeiros que haviam à ilha de Chipre entre 10.000 e 7.000 anos atrás. Número 8. Leia novamente esse trecho do texto. Mais uma descoberta anunciada em abril por cientistas do Museu Nacional de História Natural de Paris. Número 7. De onde podem ter vindo esses felinos? O que vocês acham? Esses felinos eles podem ter sido trazidos pelos fazendeiros que habitavam a ilha de Chipre entre 10.000 e 7.000 anos atrás. Podem estar escrevendo como resposta. Número 8. Leia novamente esse trecho do texto. Mais uma descoberta anunciada em abril por cientistas do Museu Nacional de História Natural de Paris indica que esses animais podem ter sido domesticados pelo menos 5.000 anos antes disso. A quem se refere a palavra esses? O que vocês acham? Aos gatos. A palavra esse se refere aos gatos. As palavras esta, este, essa, esse, aquele, aquilo, isso e isto situam os seres no tempo, no espaço ou em relação ao outro do discurso, e elas são denominadas pronomes demonstrativos. Este, aquele, aquela, está demonstrando algo. Número 9. Sublinhe o pronome demonstrativo nesse trecho. Esses felinos devem ter sido trazidos pelos fazendeiros que habitaram a ilha de Chipre entre 10.000 e 7.000 anos atrás. Então, a palavra em destaque é esses felinos. Então, esses é pronome demonstrativo. Vamos aqui alguns exemplos de pronomes demonstrativos. Este gato é meu. Esse gato é seu. Aquele gato não é de ninguém. Temos algumas regras de como utilizar os pronomes demonstrativos. Exemplo, né? Este, esta, estes e estas são usados quando o que está sendo demonstrado está perto da pessoa que fala. Exemplo, esta caneta aqui é minha, ou seja, a caneta está próxima à pessoa que se fala. Esse, essas, esses e essas são usados quando o que está sendo demonstrado está longe da pessoa que fala e perto da pessoa que se fala. Exemplo, essa caneta aí é sua, ou seja, a pessoa que está falando está longe da caneta. Aquele, aquela, aqueles e aquelas são usados quando o que está sendo demonstrado está longe da pessoa que fala e da pessoa quem se fala. Exemplo, aquela caneta lá é dele. Aquela está longe da pessoa que fala e também está longe da pessoa que está demonstrando.
10. Reescreva a frase do exercício 9, substituindo o pronome esses por aqueles. Então, vocês vão estar lá no exercício 9 e vão estar substituindo esses por aqueles. Exemplos. Aqueles felinos devem ter sido trazidos pelos fazendeiros que habitavam a ilha de Chipre entre 10 e 7 mil anos atrás. Então, você vai estar escrevendo esta resposta. Aqueles felinos devem ter sido trazidos pelos fazendeiros. Pode estar escrevendo esta resposta. O pronome aqueles indica que os felinos estão próximo da pessoa que está falando ou distante da pessoa que está falando. Significa que ele está distante da pessoa que está falando. A resposta é o segundo quadrinho, marcar um X. Número 11. Localize no caça-palavra os pronomes demonstrativos presentes nos quadros a seguir. Então, vocês observem que nós temos vários pronomes demonstrativos. Esses, este. Então, vocês vão estar buscando, estão localizando no caça-palavra. Você vai estar localizando no caça-palavra todos os pronomes demonstrativos. Observe que nós temos vários pronomes no caça-palavras. Número 12. Leia as dicas a seguir, depois complete as frases com os pronomes demonstrativos adequados. Fique atento à concordância. Este. Como você vai estar usando este, pronome demonstrativo? Este vai indicar que o objeto está próximo a quem está falando. Este meu apontador é verde. Esse indica que o objeto está próximo da pessoa com quem está falando. Esse menino é esperto. Aquele indica que o objeto está distante de ambos. Aquele menino correu. Então, esses são os pronomes demonstrativos. Letra A, vocês estarão escrevendo os pronomes adequados a cada frase. Exemplo. Este cachorro que está em meu colo é manso. Este é utilizado porque o cachorro está próximo à pessoa, está no colo da pessoa. Guarde este livro aqui na estante. Este livro aqui na estante, porque está perto da pessoa que está próxima à estante. Você conhece aquela loja lá? Aquela está distante. A loja está distante. O que é aquele tumulto do outro lado da rua? Aquele está distante da pessoa que está falando. Estes lápis aqui são meus. Estes está próximo à pessoa que está falando. E aquele no chão é seu. Aquele está distante. Pegue essa bolsa perto de você, por favor. Então, essa bolsa também está distante. Ela está longe da pessoa que está falando. Guarde esse lugar ao seu lado para mim. Esse. Você pode me alcançar esse relógio em sua mesa? Esse também é próximo à pessoa. Então, esse relógio. Página 60. O uso do M e do N. Escreva as palavras nas colunas adequadas. M no final da sílaba. Estavam, podem estar escrevendo no livro de vocês. Estavam, bombom, campo, borboleta, bambu, ambulância, embrulho, bombeiro. Essas são as palavras com M no final de cada sílaba. N no final das sílabas. Pandeiro, pente, dente, manga, ponte, antena, laranja, anta. Essas são N no final de cada sílaba. E tio, fogões, mãos, órgãos, alazão, zangão, violão, leão e mão. Essas são os tio nas sílabas. Bingo dos pronomes. Agora é com você. Você vai estar utilizando do material de apoio. Você vai estar destacando e estar brincando com a mamãe ou com o papai o bingo sobre os pronomes. Agora é com você. Vocês já estudaram sobre o artigo de divulgação científica e qual a importância dele. E agora você vai estar escolhendo o animal para que vocês possam estar descobrindo
tudo sobre ele e compartilhando com os colegas. Você vai estar observando onde ele vive, o que ele come, o tamanho dele, os hábitos que ele possui, quais são as características dele. Então, você vai estar escrevendo todas as características dele, tudo que você descobrir sobre ele. Como é a gestação das fêmeas, você vai estar escrevendo. E a curiosidade, qual é a curiosidade sobre esse animal? O que você descobriu sobre ele de curioso? Então, você vai estar escrevendo. Antes de escrever seu artigo, complete a ficha do koala com os dados encontrados no texto. Você vai escrever aqui nessa ficha do koala o nome científico dele, no qual eu expliquei, quanto tempo ele vive, o tamanho dele, o que ele come, a gestação dele e as curiosidades. Então, esse aqui você vai estar escrevendo as características do koala. Você vai estar escrevendo aqui um breve texto sobre esse animal com base nas informações presentes no artigo lido. Você vai estar escrevendo o que é o koala, quais são as características dele, o que ele come, vai estar escrevendo neste espaço. Número 5, você vai passar a limpo e vai escrever todas as informações sobre o animal. Você utilizou letras maiúsculas, minúsculas, escreveu as palavras corretamente? Então, você vai estar passando a limpo e está escrevendo nesta parte. Não esqueça de escrever com a letra bem bonita e fazer o seu texto lindo, como a tia explicou para você. Bom dia a todos, um beijo no coração de vocês.